texto bíblico no qual nós estaremos refletindo no episódio de hoje se encontra em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31, que nos fala o seguinte: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Convido você para vir comigo para mais um episódio da série A Biografia de Jesus. Meus amigos e minhas amigas, nesse episódio vamos olhar o que aconteceu na casa de Pedro. Vamos olhar o que aconteceu na casa de Pedro, pensando na casa de Pedro como a nossa casa. Vejamos. O que a gente constata ali, naquele acontecido, é que a casa de Pedro teve uma experiência maravilhosa com Jesus. E ao olhar essa experiência maravilhosa que a casa de Pedro teve com Jesus, nós podemos dar 3 designações à casa de Pedro. Lembre-se, pensando na casa de Pedro como a nossa casa. Primeiro, podemos dar a designação à casa de Pedro como morada de carência. O texto bíblico nos diz que Jesus chegou ali e encontrou a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre. Era um momento de carência. A casa de Pedro estava precisando de uma intervenção divina para curar. E Jesus chega ali. E a gente observa que o texto bíblico nos ensina que Jesus não se restringe em ir na casa dos carentes. A palavra de Deus diz que, tendo entrado Jesus na casa de Pedro, Jesus é esse Deus maravilhoso que entra na casa daqueles que precisam da sua intervenção. E ele entra na casa de Pedro. E mais ainda, Jesus entra e vê, porque ele é onisciente. O texto nos diz que ele viu a sogra de Pedro enferma. Esse Jesus a quem nós servimos é esse Deus maravilhoso que entra na nossa casa quando nós precisamos. Ele entra e vê tudo o que está passando dentro da nossa casa, porque ele é o Deus que se preocupa com a nossa família, com a nossa casa. E também, ao olharmos esse episódio, nós podemos dar à casa de Pedro uma segunda designação. Podemos dizer que, além de ser casa de carência, a casa de Pedro também era uma morada de milagre. O texto bíblico nos diz que Jesus então cura de maneira extraordinária a sogra de Pedro. A palavra do Senhor nos diz que ele tocou nela, pegou na mão dela. Aprendemos que esse Jesus a quem nós servimos, esse Jesus maravilhoso, ele sempre tem um toque de amor. Quando ele encontra um de nós carente, seja qual for a carência, ele está pronto a nos tocar. Ele tocou a sogra de Pedro, diz o texto sagrado, tocou-lhe na mão. E mais ainda, esse Jesus que nos toca quando estamos carentes do seu toque, ele também é esse Deus extraordinário que tem autoridade absoluta. O texto bíblico diz que ele repreendeu aquela enfermidade e a enfermidade
foi embora. A febre deixou a sogra de Pedro. O milagre aconteceu. Como a casa de Pedro também é a nossa casa, meus amados irmãos. Nós somos carentes tantas vezes. Nós somos a casa quando tantas vezes também Jesus já manifestou o seu milagre. E por último, uma terceira designação que, ao olharmos para esse episódio, nós podemos dar à casa de Pedro e à nossa casa também, é morada de serviço. A palavra do Senhor nos diz que depois que ela foi curada, ela foi levantada, ela se levantou e passou a servir a Jesus e a todos que estavam com ele. Passou a servi-los, diz o texto bíblico, mostrando para nós, meus queridos irmãos, que a nossa casa também deve ser casa de serviço. A nossa casa deve estar pronta sempre para servir ao Senhor Jesus. É certo que a nossa casa sempre terá uma dessas três designações. Haverão momentos no nosso lar que a nossa casa será morada de carência. Haverão momentos nos quais o nosso lar também será morada de milagre. E também, em muitos momentos da nossa casa, do nosso lar, nós estaremos servindo ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E mais uma vez, eu peço a você que curta esse vídeo, faça o seu breve comentário e compartilhe com aqueles que querem conhecer melhor o Senhor Jesus através desta série, a biografia de Jesus. Nos vemos, então, no próximo episódio.